Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal OmniStack. Agora a gente vai entender sobre um tema muito polêmico que está rodando em vários vídeos no YouTube falando que você pode ganhar $1.000, $2.000 por dia utilizando um bot aqui envolvendo, né, a MEV. Então, o que é MEV para vocês entenderem antes da gente colocar a mão no código? Vocês vão ver um código ali, logicamente, para a gente explicar para vocês que existem golpes nesse mercado e a gente vai mostrar na prática esses smart contracts e o que vocês têm que tomar cuidado aí. Porque existe, a maioria dos vídeos que eu vi são golpes ali que você pega aquele contrato, copia e cola, e ali você manda esses valores diretamente para a conta desse golpista. Então tem que tomar muito cuidado. Aí a gente colocou essa forma de, vou falar para vocês, chamar a atenção. Todos esses vídeos fazem isso. Coloca lá que você vai ganhar $1.000 por dia ou até mais, utilizando esse MEV Bots, que a maioria das vezes é um golpe ali, é um scam. Então o que é esse MEV, né? A extração máxima de valores em uma rede blockchain. Na rede blockchain, a gente tem, para validar essas transações, né, você precisa pagar para esses validadores o gas, e você vai ali, toda vez que você for interagir, né, for assinar e fazer uma transação, você vai ali pagar, vou falar que essa, como se fosse uma gorjeta, né, para esse validador validar a sua transação. E você consegue, de certa forma, corromper ele pagando mais, e a sua transação ela vai ser ali passada na frente de outras pessoas que pagaram menos por aquela transação. A gente vai entender isso de forma mais detalhada. E no meio disso, entra essa figura dos pesquisadores, que em inglês aqui vocês vão ver esse termo muito mais em inglês, os searchers. Então os searchers, eles são os pesquisadores, eles ali ficam monitorando todas essas, a mempool específica, né, que tem todas essas transações, e ele fica lá monitorando essas transações para aproveitar e utilizar dessas estratégias que vocês vão ver. E aí ele trabalha muitas vezes esse pesquisador em conjunto, né, com esse validador. Então eles ali conseguem uma forma lucrativa, né, os dois lucrarem dentro dessas transações. Então a gente precisa, né, entender quais são essas estratégias e como que isso funciona, né, na prática aqui. Então o MEV Bots, ele aproveita, né, vou até diminuir aqui para vocês verem certinho. Então esses MEV Bots, eles aproveitam a flutuação de preços de transações pendentes na mempool. Então ali vai ter uma transação que ela vai ter pessoas pagando menos gas e vai ter uma transação que as pessoas vão pagar mais gas. Então o que ele monitora, né? Vai ter sempre alguém pagando menos gas e uma transação que ele pode sim faturar com isso, ele colocando, né, na frente, ele pagando mais gas. E com essa flutuação, né, desses valores envolvendo aqui quanto que os validadores eles estão dispostos a autorizar para conseguir ali colocar aquela transação no bloco, eles conseguem ali ver toda essa flutuação e falar, eu vou colocar mais dinheiro em gas aqui para passar a minha transação, essa transação que a pessoa pagou menos, eu vou colocar na frente dela um valor específico e mesmo assim eu vou lucrar com isso. Então eles precisam, né, eles vão pesquisar ali se vale a pena eles colocarem essa transação na frente para eles conseguirem essa diferenciação e aí conseguem essa forma de dinheiro. E também, ele também pode colocar ali, né, basicamente, uma forma de conseguir ali, por trás de uma transação que está ali na frente, ele colocar mais dinheiro aqui para essa transação passar na frente de outra transação. Então, basicamente assim, né, existem duas estratégias, a front running e a back running. Então, a front running, como eu falei para vocês, é ele entrar na frente de uma transação para validar e mesmo assim ele conseguir ganhar com isso. Back running, basicamente ali, ele verifica uma transação que está lá na frente pendente e ele olha que tem uma transação anterior que ele também com essa estratégia consegue colocar essa transação ali, validar essa transação ali antes dessa transação que está na frente. Então ele vai também pagar mais gas. Basicamente esse pesquisador ele sempre está injetando gas ali para passar alguma transação na frente ou para validar alguma transação primeiro de que qualquer outra transação ali. E aí ele vê essa flutuação de valores aqui envolvendo questão de arbitragem ou também envolvendo questões de tokens que estão sendo comprados aqui muitas vezes por baleias no mercado e aí ele consegue, dentre essa diferença, lucrar também. Então ele consegue com essas duas estratégias para otimizar seu lucro. Então ele consegue reordenar essas transações para ele vai lá e conseguir esse lucro. Mas antes da gente entrar aqui com mais detalhes sobre isso, como que funciona, né, todas essas transações dentro de uma blockchain? Vocês, provavelmente, se vocês possuem uma MetaMask, vocês vão ali para fazer, né, vocês vão interagir com uma blockchain, vocês vão abrir sua MetaMask e vai assinar e fazer essa transação. Eu coloquei aqui para vocês o exemplo, né, que na prática, quando a gente abre a MetaMask, vocês vão ter essa opção de editar taxa de gas. Então, basicamente, vocês conseguem ali pagar mais, né, para essa transação ela ser ali validada na frente de outras. Então, logicamente, você tem que pagar mais ali, meio que corromper esses validadores para conseguir colocar essa transação, ela ser
ali colocada na frente das outras e rapidamente ela ir para o bloco na blockchain. Então, existe também essa questão de limite de gas, isso é muito importante, porque aqui você estipula, né, ainda mais se você for desenvolver smart contracts, você coloca lá que a gente chama de gas limit, né, traduzido é o limite de gas. Se você coloca um limite de gas muito baixo, essa sua transação ela nunca vai ser aprovada e ela fica ali pendente, né, naquela mempool específica, e ela vai ficar lá até algum validador falar assim, não, agora compensa eu ganhar esse pouco que ele se propôs a pagar para validar essa transação. Muitas vezes, se você coloca ali um limite muito baixo, né, ninguém vai validar a sua transação, a sua transação fica ali pendente por muito tempo. Então isso é muito importante a gente entender. Depois que ali você consegue, né, se você paga mais, ela vai ser rapidamente já ali implementada dentro de um bloco dentro da blockchain, mas se você não paga ali, ela fica ali naquela lista, vamos falar assim, de espera, esperando todas aquelas transações na frente passar e depois a sua vai passar. Então é assim que funciona o sistema de transações dentro da blockchain. E onde que entra aqui, né, essas questões do pesquisador. Então, todas essas transações, elas ficam nesse mempool, né, que aqui vão falar que é uma piscina de transações. Cada transação dessa, ela vai ser ali autorizada, validada em uma determinada ordem, né, porque questões de quem está pagando mais e menos. E ali, os pesquisadores, eles ficam de olho nessa mempool para conseguir, dentro desses valores que estão pendentes, eles conseguirem, vão falar aqui, negociar com os validadores ali para conseguir passar uma transação na frente ou ali pegar uma transação que estava pendente e passar, na verdade, validar uma transação ali primeiro do que uma outra que estava ali, ou pegar essa transação que estava lá atrás e colocar ela na frente de todas, lógico, estimulando, né, pagando mais gas para essa transação passar na frente. Então, com essa estratégia, eles conseguem lucrar mais. Mas vamos lá. Vamos entender agora sobre front running. Aqui, a gente precisa entender sobre a arbitragem. O que é arbitragem? Você tem ali essa paridade entre Ether e dólar desse ativo, que esse ativo Ethereum ele vai valer um valor em dólar, e você tem aqui a figura das exchanges descentralizadas. Basicamente, você compra ali aquele ativo ali mais barato numa exchange descentralizada. Por exemplo, aqui você vai comprar o valor do Ethereum vai ser $1.800, por exemplo, em uma determinada exchange, você consegue vender ele mais caro em outra exchange, por exemplo, aí por $1.900. Então ali você vai ter um lucro, né, vendendo mais caro depois de $100 entre essa operação que se chama arbitragem. Então aqui, esses pesquisadores ficam de olho nessas transações envolvendo a arbitragem. Então eu trouxe aqui para vocês um desenho de forma mais facilitada para a gente entender como que isso funciona na prática, né? Aqui eu coloquei ali, né, o usuário arbitrador, ele está comprando 100 Ether. Desse 100 Ether, ele está ali pagando de gas, né, para essa transação ser validada ali pelos validadores, 1 Ether. E ali, nessa transação, ele vai ter 5 Ether, ele espera ter 5 Ether de lucro, né, na hora que ele vender naquela exchange descentralizada. Nisso, os pesquisadores, né, que o bot específico, ele vai estar monitorando essas transações, ele olha essa transação e fala: aqui eu consigo ter lucro. Por que ele vai conseguir ter lucro? Porque ele vai conseguir pagar ali, injetar mais gas. Então, sempre quando eu estou falando aqui em questões de dinheiro, quando eu falo dinheiro, é injetar mais gas, e esse gas ele tem ali um valor referente na moeda nativa da blockchain, no caso aqui, a Ethereum é Ether. Então, lembre que quando eu estou falando de dinheiro, é injetar ali mais Ether, né? Então aqui, nesse caso, ele vai injetar ali, no exemplo, eu estou colocando 2 Ether, para ele injetar, para conseguir autorizar essa transação, porque agora ele está colocando essa transação na frente, né, que eu estou falando de transação 2, na frente da transação 1 do arbitrador aqui, então ele vai ganhar vamos falar aqui, essa corrida, né, referente a gas, e aí, logicamente, esse validador, ele vai estar ganhando mais dinheiro ali, porque está pagando 2 gas e vai autorizar, né, vai validar essa transação primeiro do que essa transação 1, e essa transação 1 ela vai ser ali, muitas vezes, cancelada. Então aí, você está colocando na frente, por isso que é front running. E nessa operação ele ainda vai lucrar, né? Porque assim, ele está pagando 2 Ether de gas, e ali, quem está pagando 5 Ether de gas, de 1 Ether de gas, ele ia ter um lucro de 5 Ether. Então aqui no caso, né, ele vai ainda mesmo assim ter 4 Ether ali de lucro, né? Porque ele está pagando 1 Ether a mais para essa transação aí na frente. Então ele consegue analisar tudo isso de forma ali, lógica rápida para ele conseguir fazer essa operação na frente. Então assim que funciona. Então ele vai ali monitorar, viu essa oportunidade, entrou na frente e aí ele tirou esse lucro. Outra forma de se fazer isso, né, é utilizando a back running. Nesse caso aqui, existe aí no mercado, né, a compra e venda aí de tokens, determinados tokens aí, que às vezes muitas baleias elas entram para comprar muitos tokens aí de vez, por um valor específico, e também pagando um determinado ali de gas, né, um determinado valor de gas. Novamente aqui eu coloquei exemplos aqui para a gente entender, né? Coloquei ali até uma baleiazinha. Falei, né, que token Omnis, essa baleia na transação 3, se vocês repararem, é uma transação que está na frente da transação 4.
que aí são várias transações, né? Vamos ter várias transações. Aqui, referente nesse caso aqui, a compra desses tokens, que eu denominei como tokens da Omnis. Então aí ele vai comprar aí 1000 tokens da Omnis por 100 Ether, né? Pagando 1 Ether de gas nessa transação que está na frente. Aí, novamente, esse pesquisador ele entra em ação. Ele vai falar, poxa, agora eu consigo entrar aqui, pegar essa transação que estava ali por trás, né? Vou falar que estava abaixo dessa transação que a baleia está comprando vários tokens aqui da Omnis, e aí eu vou pagar mais gas para ela passar na frente, e ainda assim eu consigo vender para a mesma baleia ali pelo mesmo valor, né? Ali ele está pegando aquele ativo que tinha uma transação abaixo, que aquele ativo ele estava o ativo mais barato, né? Ele estava um valor mais barato anteriormente, ele vai conseguir, né, comprar ali esse ativo mais barato, então ele também está vendo a flutuação desse valor desse ativo, vai conseguir pagar mais gas para essa transação, olha que legal, que estava por trás, passar na frente dessa transação que a baleia fez, passou na frente, autorizou e ainda ele consegue vender para essa baleia, né, os mesmos ativos ali por um valor também que ela queria pagar. Então, nessa operação, ele consegue tirar o lucro ali de diferença. Então, por isso que se chama back running, né? Ela vai ali ver essas operações de forma anterior, que esse ativo vai estar mais barato, vai pagar mais gas e ele vai conseguir pegar essa diferenciação para na hora de vender para essa baleia específica. Então, existe aqui esses dois, vamos falar aqui, instrumentos aqui referente a estratégias dos pesquisadores Mavbot. Então, aqui eles conseguem extrair o máximo ali dentro da blockchain envolvendo essas operações. Isso tem muita discussão no mercado, mas o que eu quero mostrar para vocês, principalmente, né, é qual é o problema referente a esse Mavbot, né? Então, Mavbot, se as pessoas elas sabem utilizar isso, é muito difícil no mercado, isso no mercado de DeFi, né, de finanças descentralizadas, precisa de um desenvolvedor com muita experiência para conseguir desenvolver isso e funcionar na prática, você realmente ter alguns lucros. Tem muito aí discussão de pessoas que acham que esses pesquisadores, esses searchers, eles são pessoas, eles são agentes maliciosos, vamos falar assim, que eles atrapalham e aumentam, logicamente vai aumentar essa taxa de gas, porque você está ali fazendo que essas operações elas vão sim, lógico, aumentar esse valor de gas, porque tem essa, vou falar aqui, esse monitoramento e mudança dessas transações aqui, e aí automaticamente você tem que pagar mais para essa transação ali ser validada e não incorrer, né, nesses Mavbots. Beleza? Existe essa atenção que a gente tem que cuidar, essa observação, mas o mais importante aqui, né, é sobre esses códigos maliciosos que eu vou mostrar para vocês na prática aqui. Então, existem diversos vídeos no YouTube falando que você pode ganhar aqui $1000 por dia, tem alguns aqui que tipo $1.600 por dia, são ganhos expressivos. Imagina você que tem aí seus etéreos, muito desses casos aqui é você colocando um Ether. Então, um Ether ali, dependendo do quanto está a cotação no dia, você vai colocar aí mais de 5, 7 mil dólares, 7 mil reais ali numa operação. Então, assim, tomar muito cuidado para você entrar em um golpe que tem muito, assim, sendo bem sincero, tem muito golpe aqui envolvendo isso. E o que a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver também que existem plataformas que monitoram esses Mavbots. Então, vou deixar no material, né, em relação a isso. Aqui, essa plataforma, ela monitora ali em relação a todos esses Mavbots que existem no mercado ali. Aí vai ter alguns Mavbots que é em relação à arbitragem, como eu expliquei para vocês. E vai ter outros tipos de Mavbots aqui que a gente consegue. Então, agora vamos para o código. Vou fechar aqui e vou abrir logo o Visual Studio Code aqui. Depois eu vou colocar no remix para vocês, mas eu quero mostrar alguns códigos maliciosos que eu achei aí, referente a esse Mavbot. Beleza? O primeiro deles é o mais descarado, que é um golpe aqui, vamos falar assim, por questões de que eles importam um contrato que eles criam, né, automaticamente aqui na hora que você deploy esse contrato, ele já se cria um contrato, outro novo contrato, que lá está definido o endereço desse golpista, ok? Como que eles fazem isso, vou mostrar para vocês. Mas, uma das coisas que todos os vídeos que eu vi tá bem claro isso, é que eles importam aqui para você que é uma pessoa leiga, né, não sabe como que funciona, talvez aí quer ganhar dinheiro fácil, aí eles importam aqui, né, todos os GitHubs, aqui questão de Uniswap, né, então eles pegam lá da exchange, né, descentralizada Uniswap, né, para fazer aquelas operações em questões de arbitragem, e aí também em questões aqui utilizando o Mavbot,
E aí eles colocam que importa para você olhar isso aqui e falar assim, não, está sendo importado da Uniswap, isso aqui é verdade. Mas eles não usam em nenhum momento nenhuma importação dessa. Então, se você não é um desenvolvedor Solidity, aqui, né, a gente sempre importa aqui esses códigos, determinado código, porque a gente vai usar essa interface específica. E muitas vezes a gente usa a interface específica, aqui no caso de Factory. Então, no Factory a gente precisa colocar um endereço da Factory da Uniswap, por exemplo. Então, eles não colocam o endereço de Uniswap verdadeiro e nem nada. Eles só colocam aqui essas importações que não usam em nenhum momento desse código. Então, isso é a primeira coisa descarada que eles usam aqui. E assim, eu olhei 3 vídeos para vocês terem noção, não olhei mais. E são 3 vídeos com os códigos, alguns deles bem parecidos e mudanças assim, algumas mudanças, detalhes ali, e que são todos golpes. Então, assim, esse aqui no específico está muito na cara que é um golpe, por questões de, além, lógico, essa de importação, outra é essa importação de um arquivo IPFS. Basicamente, IPFS, Sistema de Arquivo Interplanetário, aqui, né, todo mundo, quem aí já viu o NFT, né, a gente utiliza IPFS, que é ali uma tecnologia distribuída que a gente consegue ali pegar esse arquivo, né, e deixar nessa tecnologia distribuída para que ele não se perca nunca mais. Então ele utiliza essa tecnologia descentralizada e distribuída para que você não precise de bancos centralizados ali removendo para você guardar essa imagem e você nunca vai perder esse arquivo. No caso aqui ele utilizou o IPFS para colocar linhas de código. Então ele utiliza para colocar linhas de código. E que interessante, eu abri ele aqui para vocês e já dei um zoom. Esse IPFS ele é de um contrato que chama Manager, que é basicamente ali do gerenciador, vamos falar assim, desse contrato aqui em relação ao recebimento desses valores. E aqui ele define uma função Uniswap Deposit Address. Porém, esse endereço aqui é o endereço do golpista, né? E aí, você vem aqui, não vou nem abrir a conta dele, mas assim, as pessoas vão implementando, vão mandando dinheiro para ele, né? Por que vão mandando dinheiro para ele? Então, vamos lá, vamos entender esse código aqui, né? Ele está usando IPFS. Aí desse IPFS, vai ali aqui no código, ele vai falar que Manager, aquele contrato chamado Manager, então se vocês repararem, aquele contrato também tem letra maiúscula, agora vai ser chamado de Manager com letra minúscula. E aí, na hora que você for implementar esse smart contract, ele automaticamente já cria um novo contrato, que é aquele Manager, que aí naquele contrato criado tem aquela função específica. E olha que interessante, vou colocar um Ctrl F para você ver onde que ele está usando esse contrato Manager. Basicamente na função de start e na função de withdraw. Aqui como que funciona esses contratos que todos os vídeos fazem dessa forma. Você implementa esse contrato, você deposita o valor que você quer para conseguir aproveitar os lucros dessa operação, né? Então basicamente é o valor que você vai deixar aí naquele contrato para pagar em gas, no caso aqui, né? Então eu vou mandar ali, eles colocam isso na prática, vamos falar assim, né? Mostrando como que funciona, né? Você deposita esse valor dentro desse contrato, então quando você deposita, esses valores eles vão estar aqui e para você tirar, né, você precisa transferir dessa conta o saldo que está aqui. Então a gente fala address this balance. Então aqui ele está pegando todo o saldo desse contrato. Então criou o contrato, nos vídeos ele fala, pô, coloca o dinheiro dentro do contrato e executa a função start para começar, né, aí essa operação, no caso aqui é o golpe, na verdade, né, para você começar esse MEV, né, ele começar a pesquisar e você ter lucro nessas operações. Mas aqui, se vocês olharem, é uma função que logicamente vai ser payable, né, que payable significa você enviar valores, tanto enviar quanto retirar valores, possibilita você fazer isso no smart contract. E olha que interessante, ele pega e fala aqui, ó, manager, então ele aqui pega o contrato que ele criou, ele pega exatamente a função que retorna o endereço dele, do golpista, e transfere todo o dinheiro que está nesse contrato. Então você pega, deposita o dinheiro dentro do contrato e aperta Start, e automaticamente esse dinheiro vai tudo para a conta desse golpista. Então assim, todos eles fazem isso, só que eles utilizam estratégias um pouco diferentes, ok? E aí, estratégias no sentido de código para disfarçar, mascarar tudo isso. Só que esse aqui tá muito na cara, porque a gente consegue olhar ali e vai olhar esse aqui, que é esse manager, como que a gente vai pesquisar ele, e aí a gente olha por que tem um arquivo, uma importação IPFS, você copia e cola ali no seu navegador e vai ter lá o endereço dele, desse golpista. Tem muita gente que caiu já desse aí, mesmo sendo fácil de identificar. E a mesma coisa no withdraw, assim, basicamente aqui start seria para começar a sua operação, todo vídeo eles mostram lá, né, que ele vai começar a sua operação, e aí ele fica falando assim, espera 5 horas, um dia, 19 horas, que aí esse valor ele aumenta de 1 Ether para 1.4 Ether e você faz o withdraw, nesse withdraw você vai tirar, né, essa sua ali a sua operação com esse lucro, né, de 0.4 Ether. Mas no caso aqui o withdraw ele vai realmente continuar tirando todo o dinheiro que você tinha colocado no contrato e mandando para a mesma conta do golpista. Então esse é um dos exemplos. Outro exemplo,
Mesma coisa, importa tudo, só que olha que interessante, não tem aqui importação do PFS, e alguns eles colocam também contrato manager, mas de outra forma, mas aqui não tem, então esse está um pouco diferente, beleza? Só que esse está um pouco mais avançado, vamos falar assim. Esse, eles utilizam na função, eu vou botar na Start. Na Start, eles pagam, né, para essa outra função. Então aqui, ele vai separando para a gente não conseguir encontrar aqui o que acontece. Então aqui, ó, ele vai transferir para o que significa essa função. Então eu vou clicar aqui, vou apertar um Ctrl F e vou achar essa determinada função aqui, beleza? Essa função é uma função interna e ela retorna aqui essa outra função aqui. Então eu vou pegar Ctrl F. E olha que interessante. Eles picotou o endereço dele tudo aqui, para ninguém conseguir achar nada e ficar perdido aqui. Eu não vou... ninguém vai ficar olhando isso aqui para tentar entender o que está acontecendo. Você quer ganhar o seu dinheiro, vai utilizar isso para conseguir ali já recuperar os seus valores. Então, vai retornar, né? Aqui string, no caso aqui vai retornar um endereço. E aí, a gente vai entender isso aqui no contrato que eu vou botar no remix. Outra coisa que todos eles fazem, aí eu vou abrir outro aqui, que está um pouco diferente. Vou clicar aqui Start. Então, o Start dele, função Start dele, ele aqui, ó, nomeia o endereço, que aqui esse endereço é outra função, que aqui retorna outra, vai ter outra função que também vai retornar um endereço específico, e aí ele está definindo ela como address to. E aqui ele fala de contracts. Basicamente é a mesma coisa, só que aí ele está mandando para outro endereço, e aqui ele coloca aqui, nem coloca mais address this. Então ele chama outra função aqui dentro, que também é a mesma coisa de address this. Então se vocês olharem aqui, ó, eu vou lá, essa mesma função retorna address this balance. Então eles usam várias aqui artimanhas para mascarar tudo que está ali por trás. Então, muito importante a gente entender isso. Outra coisa, se a gente analisar lá em cima do código, que todos os vídeos deles, eles pegam, começam a ler, não, a gente vai utilizar aqui, isso aqui funciona e tá. E aí a gente vem aqui, eles, para vocês verem que isso aqui é real, a gente utiliza contratos reais. E aí eles vêm aqui, ó, e pega esse endereço aqui e fala, olha, a gente está usando o wrap Ethereum para vocês verem que isso aqui é tudo real e tal. E aí se a gente vem aqui, aí eles abrem a tela do Etherscan, e aí eles vão lá e selecionam aqui em cima e coloca esse endereço. E aí eles mostram para vocês, olha, isso aqui é um wrap de Ether, é real, isso aqui funciona, é um endereço real, para vocês olharem que isso aqui não é um golpe, vão falar assim. E aí eles vêm aqui e faz isso em quase todos os vídeos, ok? Mas não caiam nisso, que é golpe. Então vamos abrir o Remix. Vamos lá, abrindo o Remix, vocês vão entender aqui na prática como que esses golpes funcionam, né? Aqui eu peguei um dos contratos que tinham lá, né, de Mavbots. E aqui, né, se vocês podem ver, são funções que eu já mostrei para vocês. Aqui que vai definir o endereço, né, do golpista, né, que vai mandar esses valores que está nesse address desse contrato. O que eu fiz aqui para vocês entenderem como que funciona? Nesse mesmo contrato aqui, eu criei, né, 3 funções para a gente ver o que acontece ali por trás desse código. Lógico, nem na rede teste eu vou testar isso para não mandar valores ali teste nessa rede teste, eu perder meus que a gente chama, né, de faucet, né, quando a gente utiliza essas torneiras para a gente conseguir ali valor nessas redes teste. Pode ser Poly, Goerli, enfim, Mumbai, qualquer blockchain de teste aqui para a gente conseguir utilizar. Então eu vou utilizar aqui o Remix, tem aqui as possibilidades de a gente utilizar essas máquinas virtuais que já tem aqui dentro delas valores teste, né, para a gente utilizar, aqui no caso vai ter 100 Ether. E aqui eu já criei esse contrato. Então vamos, basicamente o que vocês precisam fazer é compilar ele aqui, ó, selecionar a versão 0.6, que todos esses de golpe estão 0.6, e vai compilar. Voltando para cá, eu vou selecionar o contrato correto, né, que vai ter ali importação, que nada disso aqui é usado. Vou selecionar o bot scan que eu coloquei, e vou colocar o teste, o nome dele, aí o símbolo dele, beleza? Aí, aqui no canto, vocês vão conseguir interagir com esse smart contract. Aqui na aba aqui de baixo, se vocês olharem aí na tela de vocês vão ver aqui aqui algumas funções que estão em português, fui eu que coloquei, logicamente as em inglês são aqui do contrato do golpista principal. Todos eles seguem aqui o mesmo padrão, ok? Start e Withdraw, e aí a gente consegue ali iniciar, né? Na verdade a gente vai iniciar esse golpe, né? Mandar esse dinheiro para o golpista.
e aqui o withdrawal seria a mesma coisa. Mas como que funciona ali, né, se você estivesse interagindo, né? Você tem ali esse smart contract, você ia deployar ele, né, e implementar nessa rede, e aí ele ia falar para você enviar, né, valor para esse contrato, para você, esse valor você conseguir ali participar, para você pagar esse gas e ter, aproveitar essas oportunidades. Então, você iria mandar. Então eu já coloquei uma função aqui, eu criei uma função para enviar valores aqui para esse contrato. Então basicamente você ia pegar e ia enviar aqui, vou botar enviar um Ether para esse contrato, beleza? Então eu coloco value 1, aí eu selecionei Ether e eu vou enviar Ether aqui. Então vai sair da minha conta, lógico, uma conta teste, aqui mais teste ainda, né, porque eu estou usando o Remix. Se vocês olharem, nesse contrato tem o balance 1 Ether, ok? Então aqui a gente já tem nesse contrato um Ether. E aí o que a gente vai ver aqui também, né? Eu vou retornar o endereço, basicamente, né, se eu fizesse o withdrawal aqui, né, esses valores teriam que vir para minha conta, ok? Ou se eu tivesse o start aqui no caso, né, esses valores teriam que ir para qualquer outra conta que não seja a conta do golpista, né? Não seria, aqui no caso seria start em relação a começar essa estratégia e você ia utilizar ali qualquer essa questão de DEX, enfim, uma estratégia um pouco mais avançada envolvendo programação e não vai mandar aqui para esse endereço específico. E aí, na hora que eu clico em Start, vocês vão ver para onde que vai, né? Aqui eu vou retornar o endereço. Esse aqui é o endereço que eu coloquei, retornar o endereço que é o endereço do golpista, né? Que é a mesma coisa, se vocês olharem aqui, ó, é a mesma coisa que está definida aqui. E aí aqui, basicamente, eu estou mandando, transferindo todo o saldo, né, o balance desse smart contract aqui, tanto no withdrawal, tanto também no start, ok? Vamos lá. Já tem um Ether, e aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar Start. Primeiro, né, que se você fizesse, né, faria mais lógico que você não conseguiria fazer o withdrawal se você não tivesse apertado Start, né? Porque assim, como que você ia começar, você ia tirar algum valor se você não iniciou nenhuma operação. Mas aqui não tem nada de nada, os caras nem sequer fizeram uma lógica aqui de programação. Mas aqui basicamente você ia clicar o Start para começar isso, né? Começar esse Mavbot. Vamos lá, Start. Olha que interessante, saiu tudo os valores aqui. E aí, vamos retornar o saldo agora do saldo da conta do endereço malicioso. Isso aqui, ó, se vocês olharem aqui, essa conta é a mesma conta do golpista, ok? Então, vamos só para vocês entenderem novamente que eu vou agora só clicar o withdrawal, vou apagar esse contrato, fazer outro igual. E aí eu vou novamente enviar um Ether para esse contrato, um Ether. Vou retornar o saldo, aqui tem esse endereço, tem isso aqui, que a gente já tinha feito essa operação anteriormente. E aí retornar o endereço é o mesmo endereço, beleza? E agora eu vou clicar o withdrawal. O withdrawal saiu, e agora vamos retornar o saldo, subiu para 2 Ether. Isso aqui é valor UA, por isso que tem um monte de zero, mas aqui é 2 Ether. Beleza? Vou até dar um zoom para vocês entenderem. E aí, tá aqui tudo que a gente fez aí nessa operação. Basicamente é assim que funciona. Outra coisa bem importante que eu quero mostrar para vocês ok, ele vai importar tudo aquilo que tá lá da Uniswap, ok? Vou fechar, baixar isso aqui. E aí eu vou pegar, ó, tá compilado, eu vou pegar aqui e vou deletar tudo, né? Porque se tá importando é porque tá usando alguma coisa. Vou deletar tudo e vou também compilar. Olha que interessante, sucesso na compilação. Não tá usando nada dessas importações. Então assim, muito estranho, né? Porque você está importando, não está usando nada. Então isso é também uma forma de você começar a ver que isso realmente é um golpe. Beleza? Pessoal, isso é um vídeo para vocês tomarem cuidado em relação a que tem vários vídeos em vários canais falando sobre Mavbot para você utilizar e ganhar $1000 por dia. E aqui a gente mostrou na prática com código como que isso funciona, como que esse golpe funciona e para onde que vai esses valores. Eu peguei a mesma conta e abri ela aqui. Lógico, como o código ele está lá na descrição do vídeo, eles provavelmente mudam os endereços para enviar para outras contas, mas esse aqui é aquele mesmo endereço que eu mostrei para vocês. Aqui tem aqui tem o Ether balance dele 0.5 e a última transação é que ele recebeu aí 0.5 Ether. E se a gente ver nessa específica transação, eu vou clicar ela aqui, ó, aí a gente consegue analisar da onde que veio, né, essa transferência. Então transferiu desse endereço para esse endereço. E da onde que é esse endereço? Se a gente clicar aqui, é um contrato criado por alguém que caiu nesse golpe, e aí ele apertou o Start, né? Desse Start, na verdade foi o Start aqui embaixo, transferiu, aí ele apertou Start, e aí desse Start, primeiro Start aqui, já enviou esses valores aí à conta desse golpista. Então, aqui já tem, né, nessa primeira transação,
ele já enviou. Provavelmente ele ficou clicando Start ali porque ele acreditou que era verdadeiro e aí viu que não estava funcionando. Ok, pessoal? Muita atenção nesses golpes. Não ficam assistindo os vídeos e acreditando que você vai ganhar $1000 por dia. Existe sim aí algumas estratégias específicas, mas você precisa ser um desenvolvedor muito capacitado para conseguir fazer isso e tomar muito cuidado aí com os códigos que você copia e cola para fazer isso aí na prática. Beleza, pessoal? Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar e até o próximo. Abraço!